Vamos chamar a Mariana Xavier, nossa convidada aqui do programão de hoje. Boa noite, Mariana, que prazer recebê-la. Boa noite, Sinara, que honra minha, né? Num 8 de março estar aqui conversando com uma mulher poderosa e engajada como você. Boa noite, gente, um prazer estar aqui com vocês. Espero que essa conversa seja gostosa, seja produtiva. E estou aqui, de peito aberto. Ô, Mariana, eu vi que você tem 43 anos, é isso? É isso mesmo. Parece ter 20, gente. Parece ter 20. Que isso? A menina tem cara de adolescente, por isso que ela faz papel de adolescente na peça. Eu sou de 1980, cravadinho, Sinara. Eu vou fazer 44 em maio. Aí todo mundo pergunta qual é a receita. Eu falo, ser feliz rejuvenesce. Você sabe que eu tinha um amigo querido, ele já morreu, que ele mentia para mais a idade dele, sabe? Para todo mundo dizer que ele estava ótimo. Ele falava que tinha 60 anos. Isso, Sinara? O quê? Isso é uma indireta? Você está achando que eu estou fazendo isso? Não, foi por causa da parte do segredo. Porque aí um dia a gente estava na praia, ele enganando, no Rio até, e ele enganando as meninas, falando, eu tenho 60 anos. Ele tinha menos de 40 anos, dizendo que tinha 60, e elas, uau, como você está conservada, qual é o segredo? Aí ele falou, eu tomo todos os dias em jejum suco de berinjela. Mentira, imagina as meninas tomando isso, que horror. Mas não, é isso. Eu falo que quando eu quero aumentar meu engajamento do Instagram, é só começar uma legenda com a minha idade. Que aí fica todo mundo, meu Deus, como assim? Sempre tem algum desavisado que toma esse susto, né? É porque tá muito, ainda, apesar do primeiro Minha Mãe é uma Peça já ter 10 anos, né? Porque Minha Mãe é uma Peça 1, a gente rodou em 2012 e foi lançado em 2013. Então, ele já vai fazer 11 anos, né? Mas mesmo assim, como ele é o mais reprisado de todos, fica ainda na imagem, na cabeça das pessoas, aquela imagem da Marcelina, adolescente ali. Mas realmente, assim, já faz bastante tempo. E ainda assim, Mas você tinha 30. Eu tinha 32, Eu, inclusive, achava que eu não ia pegar o papel por causa disso, né? Eu achei super engraçado. Não, vamos começar aqui do começo, só mostrar aqui o cartaz da peça da Mariana, tá? Para a gente começar aqui falando da peça dela. Coloca o cartaz da peça aí, por favor, Gui. Olha aí, antes do ano que vem, uma comédia com Mariana Xavier, direção de Ana Paula Bouzas e Lázaro Ramos, 2 baianos, né? Sim. 2 baianos. De onde é que vem essa tua relação com o Lázaro e a Ana Paula? Bom, eu achei que você ia perguntar da minha relação com a Bahia, e aí eu ia falar... Exato, por isso mesmo. Eu acho que eu sempre brinco, mas eu brinco meio sério, assim, falando que eu acho que eu fui baiana em outras vidas, porque eu tenho um amor tão grande pela Bahia, e é um povo que sempre me recebe tão bem, com tanto carinho, sabe? É um lugar que eu me sinto muito à vontade. A minha relação, bom, começou com muita admiração pelos dois, né? Admiração pelos artistas e pelas pessoas que são, pelos posicionamentos e tal. E eu tinha muita vontade de trabalhar com os dois, assim. Eu às vezes cruzava com o Lázaro lá pelos estúdios da Globo e ficava meio que paquerando ele profissionalmente, falando: eu queria tanto trabalhar com você. Aí um dia eu falei para ele, eu gosto tanto de você que você nem imagina. E aí ele me respondeu: e eu gosto tanto de você que você nem imagina. Aí nesse dia a gente se abraçou, tirou foto, não sei o que. Aí pouco tempo depois eu comecei a desenvolver o projeto da peça. E eu não sei nem te dizer direito, Sinara, como é que veio essa ideia. Eu até falo que eu acho que foi meu mentor espiritual que soprou o nome do Lázaro para mim. Porque foi meio do nada, assim. Eu falei, e se eu chamasse o Lázaro, né? E aí eu fui atrás dele, através de uma amiga em comum, que foi minha diretora e dirigiu o programa dele também. Ela fez essa ponte, ela falou, ele gosta muito de você, talvez role. E aí a gente levou umas 2 semanas para conseguir se falar, né, de desencontros e tal, mas quando a gente conseguiu se falar, ele falou, eu quero fazer. Eu falei, mas eu nem te contei ainda o que é, não interessa, é com você, eu quero fazer. E aí, como o Lázaro
tem uma imensa dificuldade de dizer não e é um profissional muito requisitado, aí a gente já teve a certeza de que ele não ia poder estar tão presente quanto eu gostaria, que a gente precisava de alguém para reforçar esse time de direção. E como a peça é uma peça de 7 personagens mulheres, a gente achou que fazia todo sentido ter uma mulher na direção também, né? E Ana e Lázaro são parceiros de longa data, né? Além de amigos, são parceiros profissionais de longa data. E aí a gente trouxe a Ana para o time, assim, e foi maravilhoso, né? Porque os dois, como são atores, eles tinham, eles sabem o que é estar do outro lado, então eles tinham um jeito de se comunicar que facilitava o meu entendimento, às vezes até exemplificando, né, no corpo coisas assim. Eles conhecerem o caminho deles, o que os acionava como atores, ajudou a que eu entendesse esses caminhos também para chegar nessas personagens. E era muito importante que fossem pessoas como eles, porque a gente escolheu uma coisa muito ousada, né, Sinara? Você querer usar comédia para falar de saúde mental. Eu ia te perguntar isso. Como é que você consegue abordar? Porque é uma linha muito delicada para não ficar grosseiro, não ficar ofensivo, né, Mariana? Como é que você aborda na peça essa questão da saúde mental? Olha, isso preciso dizer que tem um enorme mérito do Gustavo Pinheiro, né, que é o autor desse texto, que inclusive faz aniversário hoje, se ele tiver assistindo. Feliz aniversário! O Gustavo, ele tem uma escrita muito sensível, ele é um cara muito antenado para as questões do momento, assim, e ele tem uma habilidade ímpar, eu acho, de ver poesia no cotidiano, sabe? Na verdade, eu já falava bastante de saúde mental nas minhas redes sociais, até porque eu sou uma pessoa já há alguns anos diagnosticada com um transtorno de ansiedade generalizado. Então, eu já falava bastante sobre isso, já fazia uma conscientização nesse sentido, e calhou da peça também vir reforçando isso, né? Mas a ideia foi do Gustavo. Quando a gente começou a ter essa conversa sobre eu fazer um espetáculo solo, um monólogo, né? A minha intenção era estrear o meu primeiro monólogo aos 40 anos, que era em 2020. E aí a gente começou a conversar, eu e o Gustavo, o que vai ser esse texto, que história que vai ser essa. E eu não fui específica numa temática. A única coisa que eu falei para ele é assim, Gustavo, eu acredito demais na comédia, não só como entretenimento, mas como uma ferramenta muito poderosa de fazer crítica, de gerar reflexão, de provocar transformação social. Então, eu quero que seja uma comédia, sim, mas que toque as pessoas, que elas se identifiquem, que elas se emocionem, que elas saiam do teatro se sentindo minimamente modificadas, minimamente provocadas a alguma transformação, que elas saiam com alguma mensagem. E aí a nossa primeira tentativa foi fazer um texto baseado nas minhas crônicas do Gordelícias, que é o livro que eu escrevi junto com Fabiana Carla, Cacau Protásio e Simone Gutierrez, que são crônicas autorais, né? Eu conto histórias da minha vida, assim. Aí, primeiro era isso, a gente pensou, vamos adaptar as crônicas para um monólogo, só que aí não estava dando certo. Sabe, assim, essa coisa de eu ter falado que eu queria mensagem, isso é uma linha muito tênue, né? Porque às vezes quando você fala que quer mensagem, para virar uma palestra de coach, é isso aqui, né? E aí eu falei, Gustavo, não é isso. A gente mexeu. O Gustavo é maravilhoso nesse sentido, porque ele é muito desprovido dessa vaidade nociva que muitos autores têm, sabe? De levar tudo muito para o pessoal. Ele está muito ali em prol do projeto, de uma boa história contada. Então, a gente mexeu. Aí um olhava para a cara do outro e falava, Gus, não é isso. Não tá legal, não é isso. Estava dando a sensação de que a gente estava forçando a barra para transformar uma palestra motivacional em teatro. E aí eu falei, não é isso. Não é para ter cara de palestra motivacional que eu estou enfiando goela abaixo das pessoas. Não é isso. A gente quer acessar por um outro lugar, pelo lúdico mesmo. Aí o Gustavo falou, Mari, vamos fazer o seguinte, então? Deixa eu pensar mais um pouco de apresentar uma ideia inédita, uma ficção. Deixa eu pensar em alguma coisa. Eu falei, beleza. Daí o Gustavo passou um tempo morando na França, uns meses, e aí, quando estava perto do Réveillon, ele leu uma notícia
dizendo que a noite de Réveillon era uma das noites com maior índice de tentativas de suicídio e de pedidos de apoio em serviços como o CVV. Sim. E aí o Gustavo ficou muito impactado com essa notícia, porque ele falou, gente, como assim, né? Para mim, o Réveillon é uma data tão... traz tanta esperança, uma data de tanta positividade. Mas aí ele falou, cara, que curioso isso. Deixa eu me debruçar sobre essa informação e entender de onde vem isso. E aí a gente foi ver que datas de felicidade obrigatória, né, que há essas grandes reuniões de pessoas e essa cobrança para que você esteja feliz e animado e numa grande festa, cercado de amigos e amando a sua família, que isso gera uma frustração enorme em quem não vive verdadeiramente esses contextos, né? Então, de fato, o Réveillon é uma data que traz sentimentos muito paradoxais, assim, né? Tem gente que está profundamente animada e esperançosa por essa renovação de ciclo, essa sensação da página em branco, do livro em branco para escrever uma nova história, e o que eu posso fazer. E tem muita gente que fica ali presa na frustração de tudo que queria ter realizado e não conseguiu. E aí o Gustavo falou, tá aí, talvez dê para tirar o humor disso. E aí ele veio com esse texto. Eu lembro que eu recebi esse texto no final de fevereiro de 2018. E aí, coincidência ou providência do universo, não sei te dizer, eu tinha acabado de passar, poucos dias antes, pela minha primeira consulta psiquiátrica por conta das crises de ansiedade. Eu desenvolvi o meu transtorno de ansiedade ao longo de 2017, no melhor momento profissional da minha vida até então. Eu estava realizando todos os meus sonhos, eu estava numa novela das 9, eu tinha lançado Minha Mãe é uma Peça 2, eu estava na Dança dos Famosos, eu era protagonista do Gostosa, Lindas e Sexys, e eu comecei a me ver desequilibrada emocionalmente. Comecei a me ver sendo cobrada por esse aumento súbito da minha popularidade, né? E essa coisa que às vezes as pessoas fazem, acho que nem tanto por mal, assim, mas só por falta de consciência mesmo, de começar a achar que o artista deixa de ser um ser humano. Que ele, por ser artista, que ele tem que estar 100% disponível para atender o seu público e entreter o seu público o tempo inteiro, né? Então, quando aquele texto chegou para mim e eu estava vivendo esse momento de me perceber... Ainda mais quando a pessoa é comediante, né, Mariana? Que a pessoa tem que... Eu já entrevistei comediantes, por exemplo, o Pedro Cardoso, ele detesta ser engraçado nas entrevistas. Normal, ele está fazendo um papel, ele está sendo engraçado, ele não tem que ser engraçado 24 horas por dia, né? Exatamente. Esse fardo, né, que a comédia acaba nos trazendo, assim, Só que eu, né, Sinara, eu escolhi mexer em todos esses assuntos que ninguém mexe, né? Isso foi uma decisão minha como atriz e comunicadora, assim. Eu não vou alimentar essa fantasia sobre as pessoas públicas. Eu não vou eu não vou adoecer para corresponder à expectativa de ninguém. Não vou. Porque é isso, eu me vi adoecendo, sabe? Porque não se fala sobre o lado ruim da fama. É como se fosse um assunto proibido. E, cara, nada, absolutamente nada na vida tem só lado bom. Tudo na vida tem ônus e bônus, tudo. E aí, às vezes... As próprias redes sociais, com esses likes e não sei o quê, elas são uma fonte de ansiedade constante, né? Sim. Ah, eu botei uma foto e ninguém curtiu. Ah, ansiedade, uma loucura, né? Cara, quer ver uma coisa que tem gente que me acha muito louca, mas assim, eu não tenho fã-clube no Instagram, porque os poucos que tentaram se formar fã-clubes, eu pedi para desfazer. Porque a pessoa fazia um perfil no Instagram, fã-clube Mariana Xavier. Sim. E aí ela ficava naquela ansiedade de quem vai seguir, qual famoso que vai seguir isso aqui, quem que vai curtir. E aí eu falava, pelo amor de Deus, porque você me inspira. Eu falei, ótimo, fico muito feliz. Mas se você quer me homenagear, a melhor homenagem que você pode fazer para mim é usar o seu tempo e a sua energia em prol de você.
em prol de ser livre, em prol de ser bem resolvida, isso aqui vai te gerar ansiedade, justamente a ansiedade que eu tô querendo combater. E vira uma egotrip louca, né? Porque, assim, o que é o fã-clube? A pessoa vai pegar a foto do meu Instagram, reproduzir naquele perfil e ela quer que eu curta a minha própria foto. Ai, meu Deus! Não é? Aí eu falo, gente... Sabe? Eu falo, cara, que bom, eu fico muito feliz de saber que a minha figura, que o que eu falo motiva as pessoas, sabe? Mas eu não quero que isso vire... Eu tenho pavor de idolatria, Sinara. É engraçado que as pessoas acham que que você vai amar todo mundo gritando. Cara, eu tenho uma agonia. Eu tenho uma tendência. A chance de eu te receber bem, você fã, caro fã que está me ouvindo nesse momento, a chance de eu conseguir ser legal com você, tranquila com você, é muito maior se você me abordar como uma pessoa normal do que se você me abordar se tremendo, gritando, fazendo um escândalo como se eu fosse uma aberração da natureza. Eu procuro manter a minha vida muito dentro da normalidade, Sinara. Eu ando de metrô aqui no Rio. Eu pego ônibus, sabe? Porque eu tenho muita consciência de que a fama é algo profundamente passageiro. Pode ser profundamente passageiro. Então, eu não quero me medir por isso, sabe? Eu quero, se alguma coisa der errado, se um dia a fama acabar, se um dia eu parar de ganhar a grana que eu ganho hoje, eu não quero esquecer quem eu sou, eu não quero estar dependente de hábitos luxuosos que eu não vou ser capaz de sustentar, sabe? Então, assim, a minha escolha como comunicadora em redes sociais é justamente falar dessa luz e sombra, falar que, gente, eu não vou ser fofa e simpática o tempo inteiro, porque ninguém pode ser fofa e simpática o tempo inteiro, a menos que essa pessoa esteja profundamente adoecida. É aquela história, né, que eu até escrevi a respeito, que é tão louco. A Ana Hickman estava numa relação abusiva 5 dias antes de acontecer aquela agressão, tinha foto dos dois como se eles estivessem felizes da vida, né? É muita enganação, né? É uma fábrica de enganação, na verdade, porque ninguém é feliz o tempo todo, né? Sei lá, eu acho uma coisa aparência total. Teve um dia que eu cheguei aqui para fazer o programa, eu tenho um programa durante a semana que é engraçado e tal, e eu falei assim, cara, hoje eu não tô legal, eu vou falar que eu não tô legal, sabe? Eu sou essa pessoa. No início de novembro, viralizou um vídeo meu que eu nem imaginei que fosse tomar tanta proporção. Eu fiz um vídeo super espontâneo andando aqui no aterro do Flamengo e falando: oi, gente, hoje eu fiz um esforço enorme para sair de casa. Eu estou bem desanimada, eu tenho estado bem desanimada mesmo, não sei o quê. Aí eu conto, porque ontem eu encontrei não sei quem, aí perguntei se tá tudo bem, aí eu falei, cara, não tá, mas vai ficar. E aí tanta gente se identificou e falou, caramba, que bom você falar isso, porque quando você, que tem uma vida aparentemente perfeita, diz que não está bem todos os dias, eu pessoa normal, muito entre aspas, pessoa anônima, me sinto menos estranha por não estar me sentindo bem, porque é uma cobrança muito louca. Agora, eu sou essa pessoa também que abre um monte de parênteses, né? A gente falando da peça, olha onde eu fui parar. Já estamos tergiversando pra caramba. Mas vou voltar porque tem tudo a ver com esse tema. Daí o Gustavo pensou, né? Acho que dá para tirar o humor dessa história. E aí, quando ele me mandou esse texto, e eu tinha acabado de passar pela minha primeira consulta psiquiátrica, eu li o texto e eu me senti abraçada por esse texto. Eu me emocionei lendo, ele me representou. E aí eu falei, cara, se me emocionou, pode emocionar muita gente. E aí a gente começou a trabalhar nisso. Aí veio o Lázaro, aí veio a Ana Paula, aí veio o Rossandro Klinger, que é psicólogo e que eu convidei para dar uma consultoria terapêutica para a gente, para que a gente fosse encontrando esse tom de falar do assunto de uma forma leve, de uma forma divertida, mas sem gerar gatilho para ninguém, sem invalidar a dor de ninguém, né? E o Lázaro fala uma coisa muito bonita, assim, que eu fiquei muito orgulhosa dele ter falado, que ele fala que a escolha da abordagem tem muito a ver com as minhas escolhas, por ser uma atriz que se importa com o tema. Porque é um tema que é um prato cheio para você fazer piada em cima de um monte de estereótipos. Exato. Né? E nós, mulheres,
E nós, mulheres... Conscientes, assim, de não precisa fazer piada disso. Vamos tirar o pé um pouquinho aqui. Já tem piada. Aqui vamos para o mais sério. Vamos... E esse é o grande barato da peça. Ela é uma montanha russa de emoções, assim. Você tá rindo, daqui a pouco tem uma lágrima aqui quase caindo, daqui a pouco você tá rindo de novo, daqui a pouco você tá chorando, que você fala, meu Deus. Eu falo que todo dia eu tenho medo de alguém pedir o dinheiro de volta, dizendo que foi ver uma comédia e saiu chorando. Olha só, eu preciso contar para vocês que a história da peça é uma faxineira que está lá atendendo numa espécie de CVV que se chama Centro de Desespero, como é? Central de Apoio aos Desesperados. Central de Apoio aos Desesperados. E aí eu peguei, a Silvana, assessora da Mariana, me mandou alguns trechos, eu peguei um trechinho aqui só para vocês verem ela em cena. Coloca aí, Gui, por favor. Não tenho tempo para mais nada. Ser feliz me consome muito. Clarice Lispector. Oi, boa noite. É da Central de Apoio aos Desesperados. Só falar uma coisa aqui. Gui, não era esse trecho, não era esse, porque esse tem música. A gente tem problema aqui, Mariana, toda vez que a gente aí vai derrubar. Não, mas assim, é trilha exclusiva da peça. Não vai ter problema não, eu acho. Pois é, mas não era esse trecho que eu tinha pedido para ele. Eu tinha pedido o último vídeo, que é o vídeo que a faxineira está falando com o marido, que eu achei super engraçado. O marido que não sabe fazer nada em casa, totalmente dependente. Esse aí que vocês mostraram é a Gracinha, né? Que é a nossa personagem, que é a representante típica dessa geração rede social, essa geração positividade tóxica, que o mundo está se acabando. E ela tá lá postando foto da bunda com frase da Clarice Lispector, que no caso nem é da Clarice Lispector, mas ela bota que é, né? Quantas gracinhas a gente não vê todos os dias por aí nas redes sociais. 7, né? É uma adolescente. Temos a Jesuíte, né? Que é essa... Posso dar um resumão do que é a peça para as pessoas? Claro. A gente tem 7 personagens, mas a gente tem uma protagonista, digamos assim, né? A Jesuíte, que é quem conduz toda a história, quem liga todas essas mulheres. A Jesuíte é uma representante típica da maioria das mulheres brasileiras, essas que precisam se dividir entre os cuidados com a casa e com a família e o trabalho. Ela é faxineira da Central de Apoio aos Desesperados, que é o nosso CVV da ficção, lúdico. É noite de Réveillon, a Jesuíte está tentando terminar o serviço ali para poder passar a virada com a família, só que a psicóloga que deveria ficar de plantão não aparece para trabalhar. E aí a Jesuíte, que é uma pessoa que não foi preparada psicologicamente, profissionalmente, ela não foi preparada profissionalmente para essa função, mas é uma pessoa que tem muita solidariedade, que tem muita empatia, que tem muita vontade de ajudar, que tem essa sabedoria do cotidiano que a gente acaba desenvolvendo para, né, descascar os abacaxis do dia a dia. A Jesuíte é que fica com a missão de atender as ligações dessas mulheres desesperadas e de mostrar para elas que vale a pena viver e que ainda dá para ser feliz antes do ano que vem. Então, é uma peça que traz muita esperança, né? Que é uma coisa que eu acho que as pessoas estão precisando muito. Então, eu faço a Jesuíte, eu faço a doutora Thelma, que é a psicóloga que não aparece para trabalhar, e depois a gente vai entender por que ela não aparece para trabalhar. Eu faço a Jussara, que é uma cozinheira que perdeu o emprego e agora virou atendente de telemarketing. Eu faço Maria de Lourdes, que é uma socialite falida, que o marido foi descoberto num esquema de corrupção, e ela acha que não vai conseguir viver se não for com toda aquela fartura, então ela acha que a melhor solução é matar o marido e depois se matar. Aí tem a Gracinha, que é essa que faz uma festa de Réveillon maravilhosa e não aparece ninguém, né? Que é essa solidão das redes sociais, das pessoas que têm milhares de seguidores e quando precisa de alguém de verdade não tem. Tem a Michelle, que é essa adolescente de 16 anos que não se sente vista pelos pais e que está arrasada porque viu o namorado agarrando a melhor amiga na festa de Réveillon. E tem a tia Xinda, que é a tia da Jesuíte, que está lá na casa dela segurando as pontas enquanto ela não chega. E eu não estou te ouvindo. Eu apaguei aqui porque eu fui olhar o vídeo lá que eu queria. Você conseguiu aí, Gui, pegar o vídeo? Eu queria que você falasse para mim
sobre como você conheceu lá o Paulo Gustavo. Eu vi um vídeo seu no TikTok contando e eu vou querer que você conte. Deixa eu ver se o Gui preparou aqui o vídeo para gente. Qual que é a dificuldade agora? Abre o congelador e mete a garrafa. Ô, meu amor, cidra é bom geladinha, senão fica parecendo coisa barata. Mas se o congelador tá cheio, tu dá graças a Deus e abre um espaço. Genilson, não é possível que tu não consegue botar uma garrafa pra gelar se eu não tiver do teu lado. Desce o A100 pra geladeira. Não, desce a moela. Deixa o A100 e desce a moela, que se estragar é mais barato. Pede ajuda a tia Xinda. Cadê tia Xinda? Catando semente de romã, é? E manda separar 3 pra mim. Aliás, 3 não, pede 9. Esse ano eu tô precisando de um reforço. Vem cá, as crianças já tomaram banho? Genilson, se eu chegar em casa e essas crianças estiverem sem banho, eu mato elas não, eu mato você, que eu não fiz essas crianças sozinha. Ô, Mariana, a famosa carga mental feminina, né? A mulher tá lá... Eu separei esse trecho justamente para te perguntar isso. Por que os homens se encostam tanto na gente, né? Parece que quando a gente conhece o cara sabe fazer tudo, aí depois que está casado não sabe fazer mais nada, gente. Mas a gente tem uma cultura que alimenta isso, né? Às vezes as próprias mães, assim, quando o Diego, meu ex-namorado, ele fala que quando ele era criança e adolescente, que ele queria ajudar em casa, que ele queria aprender a cozinhar, e a mãe dele falava, sai daqui! Você me ajuda não me atrapalhando, e expulsava. Então, eu acho que de uma forma geral, a gente é estimulado a isso, né? Porque as mulheres é sempre dada essa pecha de cuidadora, tem um instinto maternal nato, porque a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e o homem não. E a gente foi acreditando nessas coisas e foi reproduzindo isso, né? E aí eu acho que os homens também, assim. Aí eles foram se acomodando nisso, ou talvez até acreditando também que realmente eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Enfim. Nossa, primeiro eles sabem fazer risoto, gente, depois não sabem nem mais fazer arroz. Então. Olha só, você se tornou conhecida como a Marcelina, né? De uma Minha Mãe é uma Peça. Mas e antes disso, antes da Marcelina, o que você fazia? Nossa, muita coisa. Eu comecei a fazer teatro com 9 anos, né, Sinara? Eu venho de uma longa trajetória do teatro, tive companhia de teatro, me alternava nas funções, né? Trabalhava como atriz, como produtora. Eu já tinha feito algumas participações na TV, eu já tinha feito Escolinha Muito Louca, um programa da Band em 2009, que inclusive foi o programa que fez o Paulo Gustavo bater o martelo de que era eu que ele queria para o filme. Engraçado que era um programa que eu tinha medo de me queimar, assim, porque não é o tipo de humor que eu mais amo, esse humor de bordão e tal. Mas depois o Paulo falou, porque quando eu fui pesquisar você e eu vi esse vídeo, eu falei, essa atazanada aqui mesmo, pode chamar ela. É muito engraçado, né? Como é que coisas que a gente acha que podem depor contra a gente, às vezes estão ajudando a gente aí na direção que a gente deseja. Você me perguntou como é que eu conheci o Paulo? Deixa eu só dizer aqui, ó, além de novela, a Márcia Costa está falando aqui, além de novelas, teatro, cinema, Mariana foi Jennifer da música do saudoso Gabriel Diniz. Que história é essa? Exatamente. Sinara, eu fiz 7 videoclipes. Eu nunca pensei que eu fosse virar musa de videoclipe nesse nível. Eu fiz 7 clipes. E o maior de todos os sucessos de videoclipe que eu fiz foi o da Jennifer, do Gabriel Diniz, né, que infelizmente faleceu num acidente de avião em 2019. E a Jennifer foi o grande hit do verão de 2018 para 2019, né? Eu fui a musa do verão, era eu, assim. Olha só! Todo mundo ficou com essa música grudada na cabeça. Eu entrava no elevador, as pessoas começavam a cantar. O nome dela é Jennifer. E aí você foi lá, né? Conheceu o Paulo Gustavo. Atenção, que agora ela vai finalmente contar como foi, né? Você se colocou para fazer o teste e ele achou que você não era gordinha como ele queria. Exatamente. Foi isso? Eu não conhecia o Paulo, né? Eu sabia quem ele era, claro. Eu tinha assistido ao Minha Mãe é uma Peça no teatro,
mas a gente não se conhecia pessoa física, assim. A gente tinha muitos amigos em comum. Aí eu estava, na época, fazendo elenco de apoio de uma série da Globo chamada Macho Man, elenco de apoio, basicamente, eu aparecia no fundo da cena desfocada fazendo a unha das figurantes. Era isso que eu fazia na série. E aí a Poliana Rocha, que era muito amiga do Paulo, tinha estudado com ele na Cal, fazia essa série comigo. E ela falou, Mari, Minha Mãe é uma Peça vai virar filme. E eu falei do Paulo, falei de você para o Paulo. E aí disse que lá na ocasião ele já perguntou, mas ela é bem gordinha? E eu, né, Sinara, eu fico nesse limbo, assim, porque para algumas pessoas eu sou gorda, para outras elas falam, mas você nem é gorda. Eu fico meio no meio do caminho, assim, que eu falo que eu sou a gorda P, né? Então gera uma confusão. Aí ele perguntou para a Poliana, mas ela é bem gordinha? Aí a Poliana, disfarçando, né, falou assim, ela é maravilhosa, ela é incrível, você tem que ver, não sei o quê. E eu, como sou uma pessoa que não fica esperando nada cair do céu, eu não fiquei esperando acontecer o teste. Eu sabia que o Paulo Gustavo estava em cartaz no Rio, aqui no Rio, fazendo o Hiperativo, que era o stand-up dele. Aí eu participei de uma promoção no Twitter, ganhei o ingresso da peça, fui lá assistir a peça, e quando acabou a peça, eu fiquei esperando ele para me apresentar para ele, falar, oi, Paulo, tudo bem? Muito prazer, eu sou a Mariana, a Poliana falou comigo sobre o seu filme e tal. Porque é isso, eu sempre fui muito assim, sabe, Sinara? Eu sempre corri muito atrás das coisas, assim. Uhum. Aí ele falou assim, mas para fazer Marcelina? Aí eu falei, Aí ele me olhou de cima a baixo. Mas você tá mais pra magrinha, né, amor? Aí eu, oi? Aí ele, não, é que, pô, você é gordinha, você é gata. Não, Marcelina é imensa, tipo o Jô Soares. Mas faz o teste. Faz o teste, vamos ver. E aí, depois, essa história morreu, assim, porque isso foi, sei lá, acho que foi novembro de 2011, depois não se falou mais nisso. Quando foi em maio de 2012, eu entrei numa grande crise de se eu me mantinha com aquele corpo ou se eu voltava a fazer maluquices para emagrecer, porque eu tinha ouvido um absurdo de um produtor de elenco. Eu estava num movimento muito de tentar mostrar para os produtores de elenco que antes de ser uma atriz gorda, eu era uma atriz. Então, que eu não precisava ser escalada só para personagens que pedissem um tipo específico de corpo, né? Eu não precisava ser escalada só quando aparecesse mulher gorda, mulher que vai entalar na roleta do ônibus. Eu podia ser uma vendedora, eu podia ser uma professora, eu podia ser uma juíza, eu podia ser qualquer coisa. Se não tivesse um pedido específico sobre esse biotipo, poderia ser eu, por que não? Então, eu estava fazendo esse trabalho, essa britadeira, eu conversando com os produtores de elenco para tentar abrir esses espaços, abrir essas cabeças, né? E aí, nessa, eu ouvi um absurdo de um produtor de elenco que falou assim, você está lutando contra um sistema que é muito maior do que você. Televisão lida com o senso comum. Quarto de menino é azul, quarto de menina é rosa e gordo é engraçado. Se você quiser fazer outro tipo de papel, você precisa emagrecer para ajudar a gente a te ajudar. Meu Deus! E aí, cara, isso me gerou uma crise, porque eu falei assim, cara, será? Será que eu estou usando isso como desculpa para me boicotar, para dizer que eu não estou tendo oportunidade? Será que eu que tenho que me moldar? Eu entrei numa crise real, assim, real. E aí, enfim, aí tem até uma história muito legal, porque eu estava viajando, e aí eu conheci um cara que namorava um amigo meu na época, era um cara todo místico, sabe? E aí ele tinha as coisas de olhar para sua cara e sair falando da tua vida, pegava a tua coluna, falava teu destino, uns negócios muito loucos, assim. E aí ele falou várias coisas muito lindas para mim, assim. Ele falou, esqueça tudo que você viveu, tudo que você sofreu sobre o amor, vai surgir alguém que vai fazer você ressignificar essa palavra. E aí ele falou para mim assim, você nunca acredite se alguém disser que você não é bonita, que você não é sexy. Aí ele tocou em mim aqui assim, ó, falou assim, você tem uma força tão... no dia que você descobrir a força que você tem aí dentro, ninguém te para. Mas você precisa decidir o que você quer. Você está prestes a uma grande explosão em todos os campos da sua vida. Daqui a 2 anos, você vai ser tão famosa que você não vai ter tempo de falar comigo.
mas você precisa decidir o que você quer. E aí eu fiquei, como assim, o que eu quero? Como assim, o que eu quero? Eu quero o que eu quero? Eu quero fazer minha carreira, eu quero viver da minha carreira e tal. E eu não conectei que podia ter a ver com isso, de vou engordar, vou emagrecer. Só que eu voltei dessa viagem muito mexida, achando realmente que eu que estava errada, que eu tinha que me adequar, sabe? E aí eu voltei dessa viagem numa de assim, não, eu vou emagrecer. Então, tá bom, então agora eu vou fazer uma reeducação alimentar, não quero mais tomar remédio, porque foram os remédios para emagrecer que me engordaram, né? Porque tem até um vídeo aqui no meu canal do YouTube, se alguém quiser ver depois, tem um vídeo que é a história de como, querendo ser magra, me tornei gorda. Porque é bem essa a minha história. Eu não era uma mulher gorda, mas eu magra, comecei a ficar noiada por causa de 2, 3 quilos e comecei a tomar um monte de remédio para emagrecer e fui engordando. Parêntese, tá? Que loucura! Parêntese. Por isso que eu falo tanto disso, porque eu vivi na pele essa ditadura da magreza, entendeu? Por isso que eu falo tanto desse tema com tanta propriedade, porque a minha intenção é tentar evitar que outras mulheres passem pelo que eu passei, por causa dessa lavagem cerebral. Enfim, aí eu voltei falando, não quero mais tomar remédio para emagrecer, mas tá, vou fazer uma reeducação e vou emagrecer. Aí comecei a fazer uma reeducação alimentar, babá, perdi 5 quilos em um mês. Falei, nossa, uau! Aí pintou o teste da Marcelina. E aí eu quase não fiz, porque eu falei, não vou fazer, porque o Paulo Gustavo, quando me conheceu e eu estava 5 quilos mais gorda, ele já achou que eu era magra. Imagina agora. Não vou fazer. Não vou fazer porque vai demorar muito ainda esse filme. Até rodar esse filme eu já tô magra. Entrei nessa pira. Aí, graças a Deus, teve uma pessoa, uma santa no meio desse caminho, chamada Gisele Monteiro, que era assistente da Marcela Altberg, que era a produtora de elenco do Minha Mãe é uma Peça na época. E a Gisele tinha ficado minha amiga, ela falou, você está maluca? Você está há 6 anos gorda, acreditando que você vai ter a sua grande oportunidade justamente porque isso é um diferencial. Agora você vai querer emagrecer? Você está louca, você vai fazer esse teste. Depois, se você quiser, você emagrece. Mas vai fazer esse teste. Aí eu, será? Tá bom, vou fazer. Mas eu estava tão pouco confiante de que eu ia passar, porque eu sabia que eu era velha para personagem, eu tinha 32. Eles queriam uma menina de 18, 20. E o Paulo Gustavo tinha me achado magra. Aí eu fui, sabe assim, quando você fala assim, não vou passar não, tá, mas vou fazer. Só por desencargo de consciência eu vou fazer. Eu tava tão sem acreditar que eu ia passar, que eu indiquei, Sinara, para os testes, eu indiquei para o teste todas as atrizes gordas que eu conhecia, todas, eu indiquei. Um monte de concorrente, vai fazer o teste, eu não vou passar mesmo, vamos fazer, vamos todo mundo fazer. Sabe aquela coisa que você fica assim, não conta, porque suas concorrentes, eu chamei as concorrentes todas, bora gente, vamos fazer, que eles estão querendo a gorda aí, vem gorda, bora, vem todo mundo. E aí fui fazer o teste, assim, sem botar a menor fé. E aí acabou vindo, só que esse resultado levou 1 mês e meio, mais ou menos, para aparecer. Bota a foto dela com o Paulo Gustavo aí pra gente, pessoal, ver os dois juntos. Esse aí é Minha Mãe é uma Peça 3, foi o último. Que você tá grávida, né? Que a Marcelina tava gravidona. Aliás, gente, é uma coisa muito legal da profissão, né, cara? Você poder experimentar coisas que você não viveu e às vezes nem tem vontade de viver. Eu não tenho a menor vontade de viver isso. Mas foi muito legal passar por isso cenicamente. Assim. É tão surreal o Paulo Gustavo ter morrido, né? Até agora eu não consigo acreditar. Às vezes eu vejo ele assim, porque até brinco aqui, eu uso muito, viu, Mariana, aquela cena dele que você já deve ter visto. Tadinha, que barra. Sim. Tadinho. Que engraçado. Cara, é terrível. Eu tenho várias vezes, eu tenho essa sensação. Eu falo assim, cara, parece que foi um pesadelo que eu vou acordar e vai ter um áudio dele no meu WhatsApp, sabe? É revoltante, né? Revoltante. E aí você começou a trabalhar. Aí você foi aceita. Você passou no teste.
Aí eu passei no teste, né? Eu fiquei um mês e meio sendo enrolada, e aí num grande dilema, porque eu nem queria continuar emagrecendo e depois mandarem eu engordar tudo de novo, e nem queria chutar o balde, voltar a engordar e depois não passar no teste e ficar morrendo de raiva. Então, eu falo que nessa época o meu carrinho de compras era uma beleza, porque era de um lado couve-flor, brócolis, alface, do outro lado doce de leite, goiabada, sorvete. Assim, o equilíbrio da pessoa era esse. Quando a ansiedade estava controlada, comia saudável. Quando batia a ansiedade, se atracava com doce, né? E aí, nesse meio tempo, vários amigos em comum encontravam o Paulo e falavam: ai, teve uma amiga minha que fez teste para o seu filme. Aí, é quem? Mariana Xavier. Ai, ela é ótima, eu acho que vai ser ela, mas não conta para ela, não, para não criar expectativa. O que as pessoas faziam? Contavam. E aí fiquei um mês e meio nessa até rolar, entendeu? E aí depois o Paulo me contou isso, que quando ele ainda estava ali na dúvida, ele foi, jogou meu nome no YouTube, aí achou um vídeo meu da escolinha muito louca e falou, é essa, atazanada igual a Marcelina, pode chamar, essa aí mesmo. E você continua sendo reconhecida como Marcelina na rua? Olha, continuo, isso é uma grande questão para mim, né? Porque eu sei que eu vou ser reconhecida como a Marcelina sempre, provavelmente. Mas o que eu falo eu não me incomodo de ser reconhecida pela Marcelina, mas eu me incomodo de ser tratada como a Marcelina. Eu fico profundamente constrangida e várias vezes eu fico irritada mesmo, vou confessar aqui. Porque... O que as pessoas fazem? Não consigo imaginar. Porque as pessoas têm a musicalidade do Paulo Gustavo na cabeça delas. Então, você imagina o que é você estar na sua vida normal, numa fila do banco, num metrô, num aeroporto atrasada, e alguém simplesmente gritar com você uma frase do filme. Marcelina, imensa! Marcelina, já mandei você entrar na merda desse chuveiro. Que chato, gente, que pessoa sem noção. Às vezes é só o Marcelina, mas o que acontece? Cara, você tá na sua vida normal, você tá ali resolvendo um BO do dia a dia, você quer resolver suas coisas rápido, você quer passar... amarelo, né? Aí quando alguém berra, todo mundo olha para você. A sensação que eu tenho é de que arrancaram a minha roupa em público, que eu tô completamente exposta e vulnerável. Então, várias vezes eu não consigo ser fofinha, não consigo mesmo, porque vira um modo lute ou fuja, sabe? Do meu cérebro, assim, eu viro um animal acuado diante disso. Quando eu tô mais de boa, eu brinco, eu falo assim, Marcelina não veio, serve eu. Ah, mas não sei o que, você vai ser sempre Marcelina. Eu falo, gente, nenhum ator escolhe essa profissão para ficar eternamente preso a um personagem. A gente ser reconhecido por um personagem é ótimo, é sinal de que a gente fez um trabalho muito bem feito. Mas a gente ficar aprisionado a ele não é legal, não é isso que a gente deseja. Eu sou ela, mas eu sou muitas outras e quero ser muitas outras mais. Quem viu a peça era muito legal, porque várias vezes eu brincava no final da peça, que eu fazia uma pose para a galera tirar foto, aí eu brincava e falava assim, gente, vai, posta a gente, maravilhoso, imperdível, incrível, ela é muito mais do que a Marcelina. Já dá uma dica, né? E aí várias pessoas às vezes me escreviam depois falando, nossa, realmente, você é muito mais do que a Marcelina mesmo, porque a peça mostra, inclusive, uma vertente dramática minha, apesar de ser uma comédia, mas mostra um potencial dramático que eu ainda tenho muito pouca oportunidade de mostrar no audiovisual. E esse é o barato de se produzir teatro, né? Do ator, da atriz, no caso, se produzir, porque a gente se dá as oportunidades que o mercado muitas vezes não nos dá. Uhum. Deixa eu ler uns comentários para você aqui que o pessoal está mandando. Paulo Marques, saudade do Paulo, a política do genocida levou. Vídeo vacinado, Paulo Gustavo Eterno. Maria Angélica Codibelli, ainda bem que sua amiga te incentivou. Paulo Marques, a gripezinha do Minto levou. Paulo Marques fala, senhora dos absurdos, a bolsonarista cidadã de bem. Maria Angélica Codibelli, Paulo Gustavo vive em nossos corações. Eduviges Dolacunha manda, boa amiga Sinara, Mariana, Brocadores, Parnaíba, Piauí, Almerinda, Mariana, toda linda. Miriam Ramos, foi uma pena Paulo Gustavo ter morrido, muito talentoso.
Veranice, Mariana, você é muito linda e simpática. Nem sempre. Não chame ela de Marcelina na rua. Não grita Marcelina, não, que vai arrumar uma inimiga. Ai, gente. Patrícia diz, isso é desagradável mesmo, Mariana. Que difícil, é do vídeo de fala. Helena CP, você é maravilhosa, Mariana Xavier, seja sempre você mesma. Fofura é bolos. Não entendi. Luciana Silva, Mariana, sou muito sua fã. Maria Angélica Odibelli, você é muito talentosa. Cleusa Nascimento, Paulo Gustavo foi assassinado pelos negacionistas da vacina. Não tem como não lembrar do vídeo dele cobrando a vacina. E dizendo que tinha medo de morrer de doença, que já tinha vacina. Ai, meu Deus, é tão triste isso, meu Deus. Helena CP, você é maravilhosa, Mariana Xavier. Eu já li esse aqui. Paulo Marques, Mariana, traga sua peça para Salvador. É isso que eu ia te perguntar, quando é que ela volta? Ela vai para onde? Conta aí pro pessoal. Então, Paulo, a gente já esteve em Salvador, tá? A gente, agora, dia 4, fez 2 anos que a gente está com essa peça, né, Sinara? Eu estreiei dia 4 de março de 2022 em São Paulo. De lá para cá, a gente fez 20 cidades já. Eu falo que a minha meta com essa peça é botar a bandeirinha em todos os estados deste país, nos 27, contando o Distrito Federal. A gente fez 14 até agora, então ainda falta praticamente meio Brasil, né? E eu falo que eu quero fazer pelo menos uma cidade de cada estado, mas obviamente que o meu desejo é fazer muito mais. Essa peça não é só um trabalho para mim, ela é uma missão mesmo, e eu quero levá-la para o máximo de lugares que eu conseguir. Salvador a gente fez em setembro de 2022, foi incrível, a gente ficou 2 finais de semana lá, abriu sessão extra, e a gente está com a Milena Leão, que é a produtora de Salvador, da Carambola Produções, ficou apaixonada pela peça, ela quer muito que a gente volte para Salvador e que a gente faça uma turnê pelo interior da Bahia. Eu estou adorando essa ideia, espero que a gente consiga viabilizar. Qual é a situação atual da peça? A gente encerrou uma temporada aqui no Rio, uma temporada incrível, maravilhosa, mas que a gente fez na raça, sem patrocínio. A gente peitou para fazer, com o apoio do Teatro Adolfo Bloch, e foi muito legal, casa muito cheia todos os dias, foi lindo, lindo, lindo. Agora, a gente está numa pausa, a gente tem algumas negociações, alguns SESCs que estão tentando levar a gente, tem possibilidade de um evento fechado em Salvador, porque é isso, a peça, como hoje em dia também tem muitas empresas querendo abordar essa questão da saúde mental de uma maneira mais lúdica, mais poética, mais humorada, a peça também tem essa possibilidade, né, dela ser apresentada dentro de empresas, dentro de eventos, então estão começando a surgir essas coisas. Agora, para a circulação normal para o público, a gente já tem confirmado uma temporada nova em São Paulo, porque a gente conseguiu um patrocínio pelo PROAC, que é a Lei de Incentivo à Cultura do Estado de São Paulo. Então, a gente faz no Teatro Itália, estreia dia 19 de julho, está confirmado. A gente faz 8 semanas em São Paulo, de 19 de julho a 8 de setembro, sempre de sexta a domingo. Fora isso, a gente está aberto a propostas, né, dos lugares para a gente levar, e a gente está em busca de patrocínio pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, que é a famigerada, a difamada, né, a Lei Rouanet, a injustiçada Lei Rouanet. A gente está aprovado lá e a gente está em busca de patrocínio para conseguir continuar a nossa turnê, que neste momento seria focada principalmente em Norte, porque Norte a gente fez muito pouco, a gente só fez Manaus até agora. Nordeste, ainda faltam 4 estados do Nordeste, e Centro-Oeste, que a gente não fez nada também, a gente só fez Brasília. Brasília. A Patrícia estava perguntando aqui, ó. Eliane Ferreira está falando, traz para Rio das Ostras. Maria Luísa, que tal em Volta Redonda? É tudo interior do Rio. Maria Angélica Odibelli, traz para Ouro Fino, Minas. O Wallace, traz para Lagoinhas, Bahia. Um monte de gente aqui. A Lagoinhas, a Milena quer levar, né, nessa turnê da Bahia. O que eu acho importante a gente falar aqui, Sinara? Porque eu recebo muitas mensagens das pessoas falando, vem para não sei aonde, vem para não sei aonde. Inclusive, vem para não sei onde, é uma cidade que a gente já foi, né? Porque tem isso também.
As pessoas não ficam ligadas na programação da cidade, aí perdem a oportunidade e depois ficam cobrando a gente que a gente não foi. A gente já verdade. foi. Tem que ficar atento. Se vocês são realmente fãs de uma pessoa, fica de olho de perto, gente, porque não dá para confiar em algoritmo de rede social, não. Exatamente. Segue no Instagram Mariana Xavier Oficial. Mariana Xavier. No Instagram da peça, @antes do ano que vem, para não perder mesmo. Então, só que fora isso, fora as cidades que a gente já foi, as pessoas pedem muitas outras cidades que a gente não foi. E é importante que a gente diga o seguinte, gente. Infelizmente, não depende só da nossa vontade. Porque às vezes vocês falam de um jeito que parece que depende só da vontade do artista. Ela não vem para essa cidade porque ela não quer. Não é. Existe toda uma logística complicada. Malha aérea no Brasil, passagens estão cada vez mais caras. Os voos cada vez mais escassos. Tem cidades que não tem nem um teatro com uma estrutura mínima para receber o espetáculo. Ou então é uma cidade tão pequenininha, com tão pouca tradição de teatro, que seria ótimo a gente ir para lá? Seria. Seria uma missão incrível, uma forma de contribuir com a cultura e com a educação do país. Mas a gente, quando vai para uma cidade, a gente precisa ter perspectiva de retorno de bilheteria para a gente minimamente conseguir se pagar. Entendeu? Porque não estou nem falando de ganhar rios de dinheiro, porque não se ganha, tá? Não se iludam. Mesmo as peças patrocinadas, ninguém que faz teatro fica milionário com patrocínio de teatro. Não mesmo. Assim, eu faço teatro hoje por uma decisão política, uma decisão de regar as minhas raízes para elas continuarem fortes, uma escolha de dar a minha contribuição para a cultura e para a educação do país. Porque se eu fosse medir o tempo que o teatro me toma, a energia que o teatro me toma e o retorno financeiro que ele me dá, mesmo quando tem patrocínio, eu já teria desistido há muito tempo. Então, assim, não é má vontade, gente. Não é má vontade. A gente precisa lutar para que as leis de incentivo à cultura continuem existindo, para que elas sejam cada vez mais amplas, para descentralizar do eixo Rio-São Paulo essas oportunidades de cultura, porque só assim é que a gente vai conseguir levar os espetáculos para lugares mais longe. E mudar a cabeça dos empresários, porque não adianta nada. Tem um monte de gente que fala, porque o dinheiro de patrocínio só vai para fulano que já ganha milhões. Sim, porque essa decisão está na mão dos empresários, dos marketings das empresas. E essas pessoas, muitas vezes, não estão preocupadas com a qualidade do espetáculo e nem estão preocupadas com chegar num lugar onde nenhuma peça vai. Ela está preocupada com qual é o artista que vai me dar visibilidade maior. Então, assim, é toda uma mentalidade, toda uma engrenagem muito maior que precisa ser mudada. E, para isso, a gente precisa estar consciente de como essas leis funcionam, de como o mercado funciona e de como a cultura é importante para a identidade de um país. Ô Mariana, a gente já está aqui com o tempo esgotado, mas eu queria fazer uma pergunta rapidinha a você, antes da dica, ela trouxe a dica para vocês, tá? Antes da dica, rapidinha, a Mariana, eu vi pelas redes sociais dela que ela assiste BBB e comenta, tá? Ô Mariana, a gente é mulher, mas aquelas mulheres são um pouco nervosinhas demais, você não acha, não? Ai, nossa, tá difícil, né? Tá complicado. Falando, gente, vocês aí, não sei se vocês assistem, eu não assisto, só vejo os comentários no Twitter, mas os vídeos que eu vi daquele rapaz, o Davi, eu não acho que seja para tanto, para elas xingarem o rapaz todo daquele jeito, gente. Pelo amor de Deus. Né? A gente... tem muita pauta importante sendo esvaziada, infelizmente, né? E a gente precisa ter consciência, né, das questões de gênero, mas principalmente das questões de raça. Eu acho que as questões de raça, elas ainda, num país como o nosso, elas ainda vêm à frente das questões de gênero. E eu acho que isso ainda está sendo ignorado por muita gente. Nossa, eu fico... E de classe, né? E de classe. Sim. Umas pessoas tão bem nascidas, tão ricas e tão mal educadas, hein, gente? Boca porca, pelo amor de Deus. Falta de consciência do próprio privilégio, né? E do que se deve fazer com isso. Exatamente. Olha só, a Mariana, como todo mundo que vem aqui, trouxe uma dica para vocês, uma dica de um filme que está em cartaz nos cinemas, tá? Pobres Criaturas. Coloca o cartaz ali, ó.
É esse filme aí. Tô doida para assistir com a Emma Você não Stone. viu ainda, Sinara? Ainda não vi. E aí eu quero que você explique para as pessoas por que você resolveu dar essa dica. Tá. Eu assisti ao Pobres Criaturas na semana passada, eu já tinha ouvido falar super bem, e eu tô meio que tentando assistir pelo menos alguns filmes indicados ao Oscar para não ficar tão perdida, né, no dia da premiação que acontece domingo agora. E aí já tinham me falado, assista aos Pobres Criaturas, porque é incrível e gera uma reflexão absurda sobre o machismo e a misoginia. Então, acho que ele vem muito a calhar dessa indicação ser feita hoje, né, no Dia Internacional da Mulher, que mais do que um dia de celebração, é um dia de luta, né, para a gente reforçar essa importância de seguir lutando pelos nossos direitos. O Pobres Criaturas explodiu e expandiu a minha cabeça, assim, porque ele esfrega na nossa cara, assim, né, algumas mazelas da nossa sociedade. Eu vou falar minimamente do que se trata, né? O filme tem um quê ficção científica, apesar dele se passar na era vitoriana, mas a gente tem ali uma coisa meio Frankenstein, a gente tem um anatomista, um médico que faz experiências, inclusive tem vários animais estranhos, híbridos no filme, que é engraçado, assim. E aí ele faz um experimento que ele coloca um cérebro de um bebê no corpo de uma mulher adulta. E a gente vai ver o desenvolvimento deste ser, né, deste cérebro, que é um pouco mais rápido do que seria o normal, mas essa mulher, com um corpo de mulher, transitando por um mundo já com os julgamentos que se fazem por ser mulher, mas ela com um cérebro infantil, completamente desprovido de todas as pressões, de todos os julgamentos, de todas as opressões que a gente segue. Então, imagina o que é você poder experimentar as coisas do mundo sem todos os julgamentos que nós, mulheres, recebemos o tempo todo. E imaginem também, no mundo que a gente vive, que sexualiza tanto os corpos das mulheres, imagina o que é um corpo de mulher com uma mente inocente, ingênua de uma criança, o alvo que ela se torna diante desse mundo. Então, assim, é um filme, no mínimo, inquietante, no mínimo para fazer a gente refletir seriamente sobre esses pontos da sociedade, a sexualidade, o exercício da liberdade feminina. Eu amei, amei, amei. Ele não saiu da minha cabeça desde que eu assisti. Massa! Mariana... E a Emma Thompson, meu Deus do céu! Olha, ela está genial, genial, genial. Que personagem! É o tipo da personagem que toda atriz quer ter a oportunidade de fazer um dia. Emma Stone, ou Emma Thompson mesmo? Emma Stone. Ó, o mico. Não, imagina. Vivo trocando aqui também. Ô, Mariana, foi um prazer enorme conversar com você. Tomara quando você relançar a peça, você volte para a gente continuar nosso papo aqui, tá bom? Tomara, adorei também. Muito obrigada. Um beijo, gente. Muito boa noite. Quem quiser me acompanhar lá no Instagram, Mariana Xavier Oficial, e aqui no YouTube tem o meu canal também, Mariana Xavier. Tem tempo que eu não posto coisa, mas tem muito conteúdo antigo bom que vale a pena assistir. Obrigada, querida. Bom final de semana para você. Tudo de bom, viu? Beijo.